Mais um Volkswagen T-Cross que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Aliás, pessoal, modelo que já passou várias vezes aqui pelo nosso canal, inclusive em comparativos. Então a primeira pergunta que você deve estar fazendo, o que o T-Cross está fazendo de novo aqui no YouTube do Comprecar TV? Muito simples. Esse daqui é ano modelo 2021, que tiveram algumas mudanças, como por exemplo, agora a central multimídia é o Volkswagen Play, que inclusive temos matéria completa aí no canal. E aproveitando também para falar de algumas mudanças pequenininhas que esse carro acabou trazendo aí no modelo 2021. De toda forma, pessoal, o principal destaque aqui é que esse T-Cross aqui, que é o 200 TSI, a versão de entrada, está equipado com o câmbio manual de 6 marchas. Então a gente trouxe aqui para lembrar vocês que gostam de câmbio manual, que ainda assim existe uma opção aqui na Volkswagen. E no vídeo de hoje, vamos conhecer todos os detalhes aqui dessa versão. Essa versão aqui, a 200 TSI de entrada, pessoal, tem apenas um pacote de opcionais. E nesse pacote você tem algumas coisas, como por exemplo, os sensores dianteiros e traseiros, a câmera de ré e um pacote com 6 alto-falantes. Normalmente o carro já vem com a central multimídia e 4 alto-falantes. Então nesse pacote você ganha, por exemplo, os tweeters adicionais. E é só isso. De resto, tudo que a gente vai mostrar aqui no vídeo é série nessa versão. Aqui a gente já pode destacar um elemento muito importante, pessoal. Vocês estão vendo aí a luz de rodagem diurna, ou DRL, em LED. E não é importante porque você deixa de tomar multa se não liga o farol, e sim pela função de segurança que ele tem. Imagine você está andando na cidade, entra embaixo de um viaduto ou em uma área muito escura. Com os LEDs acesos, o carro está sempre sinalizado para outros veículos e até mesmo pedestres. A mesma coisa acontece na estrada, quando você está dirigindo e começa a chover muito forte. Então o DRL é sim um elemento importante de segurança e é série nesse carro. Além disso, pessoal, a iluminação aqui na frente já ela é bem convencional, né? Então nós temos ou iluminação halógena, que a gente encontra aí no farol alto, farol baixo e a luz auxiliar ali embaixo, e também a luz incandescente, que no caso é pisca. Outro elemento importante de segurança que geralmente não é valorizado pelos clientes é o repetidor de seta incorporado aqui no espelho lateral. Por quê? Imagine que você está numa via com várias faixas de rolamento e você quer virar o carro, quer mudar de faixa ou mesmo fazer uma conversão. Quando você dá o pisca e tem a luz aqui do lado, o carro que está ao seu lado está vendo que você está sinalizando para mudar de faixa, porque o pisca da frente e o pisca de trás não vai ser possível ser visto pelo carro que está ao seu lado. Assim, este elemento aqui acaba se tornando também importante na segurança. Aqui sob o capô, que inclusive, olha só, manta acústica e também traz a varetinha tradicional aí para sustentar, a gente tem um motor bastante consolidado e famoso da Volkswagen. Estamos falando aí do 200 TSI. Esse motor equipa vários modelos, como por exemplo o Volkswagen Polo, também temos aí o Volkswagen Virtus que traz esse motor, temos o Nivus com esse motor e o próprio Volkswagen T-Cross com esse motor. Até o Up TSI é um motor parecido, não é exatamente igual, porque lá é o 170 TSI, aqui é o 200 TSI com mais potência e torque, mas a engenharia é praticamente a mesma. De toda forma aqui, pessoal, esse motor aqui 3 cilindros, turbo com sistema de injeção direta e duplo comando variável, então a gente consegue ver todas as principais tecnologias aplicadas aqui nesse motor. Tem uma potência máxima de 128 cavalos, mas o que interessa mesmo aqui é o torque, que faz justamente menção ao nome do motor. Os 200 TSI fazem menção ao torque máximo de 200 Nm, que equivale aí a 20,5 kgfm. Pessoal, na prática, esse motor aqui, ele é melhor, efetivamente melhor, sob qualquer aspecto, que qualquer outro motor 2.0 aspirado. Então ele entrega a mesma faixa de torque e uma potência equivalente. Mas quando a gente põe isso aqui, no caso, numa pista, numa aceleração, a gente consegue ver que esse motor consegue entregar um resultado equivalente no que diz respeito a desempenho e muito melhor no que diz respeito à economia. Aqui pelo lado a gente pode destacar algumas coisas. Vou começar pelas rodas em liga leve de 16 polegadas, calçadas com pneus 205 de largura, perfil 60. Coisa legal aqui do carro é o fato dele trazer sempre freio a disco nas 4 rodas, e o destaque disso é porque tem concorrentes que têm freio a tambor na traseira. A suspensão tem a configuração mais comum da categoria, a maioria dos concorrentes usa, ou seja, suspensão totalmente independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente aqui atrás com sistema de eixo de torção.
A gente ainda pode destacar que o carro vem equipado aqui com essas barras de teto e também tem um negócio que pouca gente percebe, mas tem uma utilidade prática. Vocês estão vendo que as rodas são contornadas aqui por esses borrachões, tanto na dianteira quanto na traseira. Pode parecer meramente estético, mas não é. É um elemento de proteção. Imagine você andando ali por uma rua de cascalho, ou de terra, ou rua que tem algum material solto. Você sabe que quando a roda gira, existe projeção de material aqui e lá na frente. E por incrível que pareça, esses borrachões aqui, eles ajudam a proteger a carroceria desse tipo de projeção. Aqui atrás a gente pode destacar algumas coisas, como por exemplo, as lanternas, pessoal, no que diz respeito à iluminação de lanterna e de freio, usa LED. Já luz de pisca e luz de ré usam lâmpadas incandescentes. E como esse carro aqui tem o pacote opcional, também nós temos aí a câmera de ré e os sensores de estacionamento. O porta-malas do Volkswagen T-Cross tem 373 litros de capacidade com esta configuração que vocês estão vendo aqui. E a gente também encontra, por exemplo, ganchinhos na lateral para você pendurar sacolinhas. Tem ali uma tomadinha 12 volts caso você queira ligar um cooler ou algum outro equipamento e também tem iluminação. Agora, é importante observar que dá para deixar esse porta-malas com 420 litros. E como é que faz isso? Atrás ali do banco traseiro, dos dois lados, existe uma espécie de extensor que você consegue colocar o banco um pouquinho mais na vertical, por assim dizer. E isso aumenta o espaço do porta-malas, só que diminui o conforto de quem vai ali no banco ali atrás. De toda forma, é um recurso interessante que a gente vê aqui. E mesmo essa aqui sendo uma versão de entrada, você ainda consegue rebater os bancos na proporção de 1/3 e 2/3. Um detalhe importante que a gente já foi questionado aqui no canal em outros vídeos passados. Muita gente fala assim, pô, mas quando você mostra o step integral do Volkswagen T-Cross, tem lá a etiqueta dizendo que a velocidade máxima é de 80 km por hora. E como que você diz que pode usar o carro normalmente? Pessoal, é o seguinte. Perante a legislação brasileira, se você tiver um pneu de step que não seja exatamente a mesma medida do pneu de rodagem, ele precisa levar aquela etiqueta. Mas isso é sobretudo pela genialidade, entre aspas, dos nossos governantes que fazem leis bem tortas, por assim dizer. Porque o caso é o seguinte, se aquele pneu é um pneu, de novo, 195, 65, aro 15, a velocidade máxima que você pode usar naquele pneu é o traço de velocidade do pneu, que definitivamente não é os 80 km por hora. Ah, mas se eu usar aquele pneu com outro pneu, por exemplo, aro 16, tem diferença? Dá uma pequena diferença caso você use, por exemplo, no pneu da frente. Mas isso não obriga você a andar 80 km por hora. Você pode usar esse step aqui com o pneu normal do carro a 120 km, que é o que é permitido nas rodovias brasileiras, sem problema nenhum. Então aquela etiqueta está lá, de novo, por causa dessas leis mal feitas pelos nossos governantes. E aqui no banco traseiro, como é que é no T-Cross 200 TSI? Pois bem, pessoal, banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m e olha só, apesar dos 2,65 do entre-eixos, que não é uma medida tão generosa assim, a gente tem aqui um palmo aberto do joelho até o encosto. E a movimentação de pés aqui é bastante generosa, né? Até a altura em relação ao teto aqui da cabeça também é boa. O que mais que a gente pode destacar? Bom espaço na porta, né? Então ali você tem uma posição para colocar, por exemplo, garrafas e você ainda tem espaço adicional para guardar mais coisas. Você também encontra aqui iluminação individual para o banco traseiro e a gente vê vários carros que não oferecem isso. Então aqui tem uma para cada lado. Agora, quando a gente vai ali no console central, não tem muita coisa. O que a gente tem é um espaço que serve para ser usado por quem está na frente e até quem vai atrás para guardar algum objeto. Mas falta ali, por exemplo, uma tomada USB ou uma tomada 12 volts, que é o mais comum de encontrar em carros dessa categoria. E vai parando por aí, né, pessoal? Não temos aqui alça de segurança no teto, também não temos ganchinho. O que a gente tem é este gancho aqui na coluna, que serve para eventualmente você pendurar, por exemplo, aí uma blusa, uma camisa ou uma jaqueta, que ele fica nesta posição, mas não é um cabide, né? Não dá para você pendurar o cabide aqui. De toda forma, o que a gente tem que destacar aqui é, pessoal, é um carro versão de entrada e ainda assim tem, por exemplo, iluminação e um bom espaço no banco traseiro. E aqui na frente, como é que é o T-Cross? Bom, vamos falar primeiro do banco. Ele é forrado em tecido, só que dois tipos de tecido. Na lateral é um e na parte que você senta é uma outra trama de tecido. Mas o que chama atenção aqui nessa versão, mesmo ela sendo uma versão básica, é a oferta de porta-objetos, que é muito boa. Começando ali pela porta, tem um espaço dedicado ali para garrafas. Arrisco dizer que cabe uma garrafa ali de 1 litro.
Depois ainda tem mais espaço para você guardar mais coisas, então você consegue colocar a garrafa e outros objetos. Os mais atentos vão notar que aqui na parte de trás da porta tem um porta-objetos quadradinho ali. E ele é muito bom, por exemplo, para você esconder uma carteira ali. Imagine que você vai sair do carro, quer deixar a carteira no carro, num lugar onde ninguém vai ver. Aquele porta-objetos é ideal para isso. Tampa do porta-luvas, pessoal, é o que acontece na maioria dos carros. Quando você abre, ela acaba encostando nas pernas. Então você precisa abrir as pernas para ter o acesso completo aqui ao espaço. Não chega a ser ruim, é um espaço bom. Agora o detalhe adicional é que você tem um outro porta-objetos aqui na parte superior que é muito útil para você, por exemplo, colocar manuais, livros, algumas outras coisas desse tipo. Então você tem 2 compartimentos dentro do porta-luvas. Além de tudo isso, você ainda tem aqui o compartimento à frente da alavanca do câmbio, que é bom. Você tem aqui atrás da alavanca aqui uns chanfros que são ideais para você armazenar aqueles cartões inteligentes de estacionamento. Encaixa aqui direitinho. Você também tem aqui 2 porta-latas e também tem mais aquele espaço que fica entre os bancos que pode ser usado tanto por quem vai na frente como por quem vai atrás. Falando especificamente de acabamento, né? Então aí nós temos plástico aqui e plástico aqui também. Lembrando que esse plástico aqui, do meio do painel, ele tem um acabamento um pouco melhor do que esses outros 2. E a gente vê a extensão desse acabamento também aqui na região da maçaneta. Na porta, é basicamente tudo plástico, só que tem uma diferença. Onde você apoia o braço é um tecido acolchoado e aqui a região da pega da maçaneta, ele também tem um plástico um pouquinho mais bem acabado. Mas, lembrando, pessoal, estamos falando de um modelo de entrada e aí é aquele plástico que normalmente a gente vê na maioria dos veículos. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, mas antes vamos fazer as nossas considerações. Chave do tipo canivete aqui para você poder dar a partida. Bom, apesar de ser uma versão de entrada, pessoal, eu vou dizer aqui que tem alguns equipamentos que são interessantes para um carro de entrada. Começando pelo cinto de segurança que tem ajuste de altura. Tem muito carro, às vezes de categoria até premium, que não tem ajuste de altura. Banco do motorista tem ajuste milimétrico de altura, também tem o ajuste aqui do encosto e a distância tudo manual, né? Vou falar também aqui dos botões dos vidros, porque olha só, simples toque para abrir e fechar todos os vidros. Tem vários carros aí na categoria que às vezes não tem simples toque em todos, aqui tem em todos. Também tem o ajuste elétrico dos espelhos laterais, travas elétricas. Aqui o botão do farol tem a posição automático para ligar o farol automaticamente à noite. E também temos um botãozinho aqui do lado que é o ajuste de altura do facho do farol. Então isso aqui também é um detalhe que acaba fazendo diferença para um carro que é uma versão de entrada, né? O volante aqui, pessoal, tem ajuste de profundidade e altura. Então você consegue ver aqui que a gente consegue achar uma posição bastante confortável aqui no Volkswagen T-Cross. Inclusive nós temos os botões aqui para você fazer a interação com a central multimídia, que aí é uma novidade, é o Volkswagen Play agora. Inclusive a gente tem um vídeo bastante completo e detalhado no nosso canal falando sobre o Volkswagen Play. E também aqui as funções para você acessar várias coisas que você tem ali. Tem áudio, tem telefone, tem status do veículo, tem dados de condução, ou seja, você consegue acessar várias coisas aí através do comando aqui do volante. Bom, pessoal, o que mais que a gente pode destacar aqui? O ar-condicionado é manual, tá? Então ele não é automático, você que controla a temperatura manualmente. Temos uma porta USB ali embaixo para você poder integrar aí com a central multimídia Volkswagen Play. E o grande diferencial aqui é obviamente o câmbio manual de 6 marchas. Mas como a gente falou, né, é um carro de entrada. Então aqui nós temos o essencial para manter, digamos assim, o conforto de quem está dirigindo e dentro do carro. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, então vamos lá para a nossa manobra. Detalhe, pessoal, quando a gente engata aqui a ré, uma das coisas legais aqui do carro da Volkswagen é que a alavanca, ela fica numa posição bem clara, então você sabe a marcha que você engatou só de olhar para ela, as posições são muito bem definidas. Então, vamos lá fazer a nossa manobra, lembrando, tem câmera de ré aqui com linha de guia, porém não é dinâmica. O volante tem assistência elétrica, o que deixa aí ele mais leve e também não rouba potência direta do motor, né? Como, por exemplo, uma direção hidráulica. Isso ajuda a economizar combustível. Bom, vamos ver aqui a precisão do sensor de estacionamento. Câmera de ré, a gente consegue ver que tem uma resolução razoável. Vocês podem ver que o sensor aqui funciona muito bem.
Agora vamos para o nosso teste de tachão e lombada e já explicamos porque que a gente faz esse teste no canal. Então se tem dúvida, vai lá no nosso vídeo que a gente explica isso. Esse aqui está equipado com pneus 205 de largura, perfil 60, aro 16. O que deve ser bom nesse teste de tachão. Vamos ver como é que sai? É exatamente isso que a gente imaginava. Você tem uma suspensão mais suave aqui por conta do pneu que tem mais borracha, né? E a gente tem até um conjunto bastante, digamos assim, harmônico, né? Porque você consegue superar bem esses obstáculos sem sofrer tanto o carro. E a suspensão da Volkswagen sempre foi uma suspensão bastante consistente, uma suspensão precisa, por assim dizer, que tende até mais para a esportividade. Vamos ver agora aqui o teste na lombada, 30 por hora, acertando aqui a velocidade, vamos ver se o carro bate, raspa. Não, primeira lombada passou bem, não teve problema, não bateu, não raspou e chacoalhou bem pouco aqui dentro, né? Essa versão de entrada, essa roda menor e o pneu maior ajuda nesse tipo de obstáculo. Vamos lá, na segunda lombada. Olha, passou também, sem bater e sem raspar na segunda lombada. Então a gente tá vendo que a suspensão tá bem acertada. Isso é bom para o Brasil, né? As nossas crateras por aí. Vamos agora ver o isolamento acústico. Olha, bom isolamento acústico, não está com muito ruído. Terceira lombada 30 por hora. Passou numa boa, não bateu, também não raspou. Foi bastante tranquilo. E agora nós vamos aqui para a nossa última lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Também passou sem bater e sem raspar. O que mostra que o Ulticross, com esta configuração aqui, fica bem ajustado aí para situações de piso brasileiro. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Vamos até dar uma conferida aqui no espelho, só para ter certeza que ele está alinhado certinho. Está alinhado certinho. Vamos ver aqui quanto espaço que ele usa aqui para fazer a manobra, né? Sempre parando o carro no mesmo ponto de referência que a gente tem. Virando o volante, a gente tem aqui uma volta e meia do volante. Vamos lá. Ó, virou um pouco mais que 90 graus e o sensor de estacionamento já entrou automático, né? Porque a guia ali é um pouco alta, isso é bom, evita que você eventualmente possa, às vezes, bater o bico do carro num eventual obstáculo. Vamos concluir aqui a manobra. Bom, ele ficou um pouquinho alinhado para a esquerda da rua, não ficou totalmente no centro. O que mostra que ele não usa assim tanto espaço para fazer manobra. Então, moral da história, essa versão aqui do Volkswagen T-Cross, com a roda aro 16, com um pneu um pouco maior, ele vai sair melhor nessas questões de buraco, valeta, lombada, tachão e essas coisas. E ele tem uma suspensão consistente. Na hora de manobrar, sensor dianteiro e traseiro mais câmera de ré e direção com assistência elétrica também vão ajudar. Moral da história, carro para o dia a dia, vocês vão gostar aqui bastante do Volkswagen T-Cross. Recurso também presente aqui nessa versão é o programa de estabilidade eletrônico com o auxílio de partida em rampa. Estamos aqui numa pequena rampa, ó, eu vou parar o carro e no momento em que eu solto o freio, olha só, o carro leva alguns segundos até começar a descer, que é justamente o sistema de auxílio de partida de rampa, para quando você vai arrancar com o carro, você ter esse tempo para não deixar o carro escorregar. Isso em rampas bem íngremes ajuda e ajuda bastante ainda mais, porque aqui o câmbio é manual e você acaba precisando muito mais do que quando você usa, por exemplo, um carro com câmbio automático. Hora da gente pegar a estrada aqui, pessoal, e já vou dar algumas dicas, né? Esse carro já vem com luz de rodagem diurna em LED, então se a gente interpretar a lei e o guarda também interpretar corretamente, você não vai tomar a multa por não ligar o farol na estrada. Câmbio manual é aquela história, tem que gostar do câmbio manual. Eu particularmente gosto de câmbio manual. Você tem automático, tudo bem, mas o câmbio manual é mais legal para você dirigir o carro, porque você mantém melhor o controle do carro. Então, por exemplo, você consegue ver como é o torque do motor. Por exemplo, eu estou aqui agora a 50 por hora, 45 por hora, já coloquei quarta marcha, e você consegue ver que mesmo nessa situação, o motor ainda consegue ter uma resposta boa aí na casa de 1.500 giros. Então, no câmbio manual fica bastante fácil você saber se o motor tem torque ou não tem, né? E como esse motor oferece um bom torque em baixa rotação por conta da característica dele, você consegue usar sempre as marchas mais longas. Então, por exemplo, eu estou agora a 70 por hora, eu já consigo colocar aqui uma sexta marcha. Esse também é outro diferencial, né?
Porque tem concorrentes diretos desse aqui que não tem 6 marchas. Aqui nós temos 6 marchas. Isso acaba ajudando em economia de combustível e redução de ruído aqui dentro. Vamos ver aqui a velocidade em função de rotação. Primeiro a 100 km por hora, que é a medida normalmente padrão que a gente usa aqui. A gente não tem até uma rotação tão baixa. Já pegamos carros com rotações mais baixas aqui. Temos aqui 2.300 giros. Vamos acelerar aqui para 120, você vê que o carro mesmo em sexta marcha consegue responder bem. A 120 por hora, a gente teria alguma coisa ali como 2.600, 2.700 giros. O que não é dos mais baixos, tá? Já pegamos carros, inclusive com câmbio automático, com rotação mais baixa do que isso. Mas de toda forma também não é uma rotação tão alta quando a gente compara com modelos que tem, por exemplo, motor aspirado. Vou aproveitar aqui para testar justamente a retomada de velocidade. Mas o bom do câmbio manual é que é você que manda no negócio. Então vamos colocar aqui 60 por hora, só que você quer retomar rápido, você joga uma segunda marcha, o giro já vai lá em cima, leva até o limite e olha só, já chegamos a 100 por hora, só que aqui nessa rodovia onde a gente está, a velocidade máxima é 120 e já conseguimos chegar aqui no 120. Moral da história: para esse tipo de situação que você precisa de resposta do carro, o câmbio manual acaba sendo mais negócio. Só que, claro, você tem um incômodo aí de ficar tendo que trocar marcha. Mas para quem gosta de controlar o carro, boa pedida. Arrancada de 0 a 100, né? Sempre mais divertido quando você usa aí um câmbio manual. Então vamos ver aqui como é que o carro se comporta. Lembrando que a gente está aí com o ar-condicionado ligado. E eu até vou forçar um pouquinho justamente para distracionar um pouco. Vamos ver como é que o programa de estabilidade funciona. Então vamos lá. Já atuou aqui já na saída o programa de estabilidade, né? Deu uma distracionadinha. E cumpriu aqui os 100 km por hora aqui na nossa pistinha de teste. Bom, quando a gente compara o Volkswagen T-Cross com a maioria dos concorrentes que a gente tem aí no segmento, obviamente a gente não está aqui com a versão topo de linha, né? Tá com motor 1.0. E eu digo para vocês, pessoal, que o desempenho desse carro é muito bom quando comparado com os concorrentes. E com o câmbio manual fica até um pouco mais divertido, né? Mas eu vou dizer para vocês, não falta tanto desempenho assim se você comparar com os respectivos concorrentes de mesma categoria de preço. Bom, pessoal, aqui na estrada, como a gente já disse, o giro do motor não chega a ser dos mais baixos, mas a 120 km por hora a gente tem um bom isolamento acústico. Você não escuta nem pneu e nem barulho do motor, mas barulho mesmo do vento que a gente normalmente tem nos carros nessa faixa de velocidade aqui. De toda forma, o que eu vou dizer para vocês é assim: o Volkswagen T-Cross, quando a gente compara ele com os principais concorrentes, ele tem uma suspensão um pouco mais firme. Ele não chega a ser tão mole, por exemplo, como o Renegade ou como o Chevrolet Tracker. A suspensão dele é mais consistente, mas não chega a ser desconfortável. Então, assim, é um carro agradável para você viajar. E além disso, esse motor 1.0 turbo 200 TSI da Volkswagen, ele cumpre um papel muito bom. Ele consegue entregar desempenho superior a vários modelos que tem motor 2.0 aspirado. E isso é muito bom. Além disso, ele também é bastante econômico. Dessa forma eu vou dizer para vocês, se a pessoa gosta do câmbio manual, esse carro aqui vai atender numa boa nas viagens, principalmente quando você compara aí com os principais concorrentes. E o consumo aqui do Volkswagen T-Cross, como é que fica? Pois bem, pessoal, dessa vez a gente vai usar o consumo do Imetro. E o motivo é simples. Esse carro aqui tem transmissão manual. E aí o que acontece? Pessoal, qualquer mudança no estilo de condução do motorista impacta bastante no consumo do carro. Então a gente vai usar o Imetro, que é mais padronizado. Assim, com etanol, esse carro faz 8,5 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Com gasolina, sobe para 12,2 km por litro na cidade e vai para 14,5 km por litro com gasolina. Vamos combinar, não são médias ruins. Mais uma vez, consultamos a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira lá da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica o seguro do Volkswagen T-Cross. Lembrando que esse aqui é um carro bastante familiar. Duas coisas importantes. O seguro é aquele valor que você paga anualmente. E outro detalhe, ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se mudar o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. De toda forma, o que a gente conseguiu foi uma cotação de R$ 1.800 para o seguro do modelo, o que não é alto.
E a franquia, a reduzida de 50%, ficaria em R$ 2.800. Assim, seguro certamente não será um impeditivo aqui para o Volkswagen T-Cross 200 TSI manual. Pessoal, outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de citar aqui nessa matéria é que este carro aqui na linha 2021, aliás, toda a linha 2021 do Volkswagen T-Cross, agora vem equipado com a nova central multimídia Volkswagen Play, que inclusive é uma tendência de novos carros da Volkswagen também trazerem essa central. A exemplo do Volkswagen Taos, que também vai chegar aí no mercado com essa tecnologia. Como a gente já tem um vídeo bastante completo no canal mostrando todos os recursos do Volkswagen Play, então a gente recomenda, pessoal, que você dê uma passadinha nesse vídeo para entender melhor como funciona. Afinal de contas, o Volkswagen Play que tem no Nivus, que tem no T-Cross e que também terá no Volkswagen Taos é exatamente igual. E o preço? Como é que fica aqui o Volkswagen T-Cross? Pois bem, pessoal, em março de 2021, o preço público sugerido do T-Cross 200 TSI com a transmissão manual de 6 marchas é de R$ 100.640. Ele tem apenas um único pacote de opcionais que inclui aí sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré e mais 2 alto-falantes para o sistema de som. Esse pacote custa aproximadamente R$ 1.200. Então, o T-Cross aqui com o pacote mais a pintura fica aí na casa de R$ 103 mil. Lembrando que existe a opção desse Volkswagen T-Cross também com a transmissão automática de 6 marchas. Curtiu aí o Volkswagen T-Cross 200 TSI, pessoal? Então não perde tempo. Vai direto nas concessionárias Volkswagen do Grupo Vecol. Certamente lá, além do melhor atendimento, você vai ter o melhor negócio no seu próximo T-Cross 0 km e toda a linha Volkswagen. E pessoal, se você gostou aí do vídeo, por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, matérias assim detalhadas desse jeito, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.